Eu sou aqui a convite do nosso professor Miguel, organizador, a quem eu saúdo, e por indicação do presidente Jacinto, né? Talvez por eu ser agregado. Agregado porque eu sou casado com uma descendente de libaneses. Ela se chama Elmas. Eu achava que esse nome, eu vi uma vez lá em Moscou, lá na loja Elmas, eu falei, eu voltei, diz que lá é diamante. Quando eu estive no Líbano com ela, eu vi que era cerveja. Nada mal. Quero pedir licença para cumprimentar o cônsul do Líbano, meu confrade, ilustre pai da sabedoria, Edmundo Abiakel. Quero cumprimentar também o meu colega de jornal, brilhante jornalista que está aqui na frente, Dr. César Vanucci. É muita honra tê-los aqui, e a todos os senhores, aos conferencistas, como embaixador, que nos deu ontem um banho de conhecimento sobre o Líbano e trouxe muitas preocupações. Por feliz coincidência, o colóquio Elias Fará, realizado aqui em Belo Horizonte, onde o poeta viveu algum tempo, acontece na semana em que o Papa Leão XIV visitou Beirute. E para participar dessa mesa redonda sobre o poeta Elias Fará, que eu falo Fará, mas me falaram que tem que falar Fará, eu convido aqui a professora Barjute Baixa. Ela é nossa assídua companheira aqui na academia, brilhante, né? Seja bem-vinda. Convido também o professor Tariq Mohamed Osman, que vem lá de São Paulo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Jovem, mas de alta sabedoria. Vamos sentar. O colóquio acontece, como eu estava dizendo, no momento que o Papa visita Beirute. Então, são dois eventos que apontam o dedo para a importância do Líbano, considerado pelo Papa atual e pelo seu predecessor, João Paulo II, mais do que um país, uma mensagem. Talvez uma mensagem de convivência entre os cidadãos de religiões e etnias diversas. Mas depois da palestra do professor ontem, do nosso embaixador, eu fiquei preocupado se essa seria a melhor definição mesmo sobre o Líbano. Diferentemente do México, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos, na expressão do general e presidente Porfírio Dias, o Líbano parece condenado, como no filme de Glauber Rocha, a sobreviver com Deus e com o diabo. Claro, se entendermos Deus como a tolerância, a paz e a convivência entre diferentes, e o diabo como o ódio, a guerra, a ausência de paz. Eu senti a presença da eternidade quando caminhei na floresta dos cedros em Bechar, sob árvores contemporâneas do rei Salomão e dos faraós egípcios. Ajoelhei-me na terra dos eremitas, de São Marum, de São Charbel e de Santa Rafka. E quando eu perguntei a um monge que tinha estudado em Roma o que ele achava
de um padre casado, que é comum lá, de um padre casado não poder ser bispo, segundo as normas da Igreja Católica, o frade, o eremita, me falou, me respondeu com a sabedoria que Deus faz brotar da boca dos profetas libaneses. O importante não é ser bispo, o importante é ser santo. A marca da violência e das guerras eu pude ver entristecido nos escombros de prédios no centro da linda Beirute. Canhões guardavam o céu, invadido desde a antiguidade por tropas estrangeiras. Uma passeata de militantes do Hezbollah, de cima de caminhonetes e armados até a alma com metralhadoras, interrompeu o trânsito. Imagino que imagens e paisagens semelhantes viajaram com Elias Fará para Belo Horizonte. E ele andou pelo bulevar de ficus da Avenida Afonso Pena, que Carlos Drummond de Andrade evoca como um túnel espesso de verdura em alguma poesia. Ele, o Mascate, poeta, tão desconhecido, lamentavelmente, por nós. Tão desconhecido, mas tão genial, como nós temos ouvido aqui nas palestras. Perguntei ao meu querido amigo, Monsenhor Michel Bitar, sobre o poeta. Ele, um autêntico corepiscopo, ou curé-évêque, em francês, ele me disse que tinha ouvido muitas histórias sobre o poeta, contadas pelos antigos moradores da capital mineira. Certamente esses moradores eram dos dias de Curral del Rei. Por isso, o Vaticano nomeou Michel Corebispo, ou seja, bispo da roça. Lourenço Dantas Mota, jornalista, durante anos editor do caderno Cultura e editorialista do Estadão, do jornal Estado de São Paulo, disse-me que Jamil Al-Mansur Haddad, 1914 a 1988, foi o único escritor brasileiro de origem libanesa de maior renome que ele conheceu pessoalmente. Filho de mãe de origem libanesa e do grande poeta mineiro Dantas Mota, de Airoca, aqui no sul de Minas, Lourenço pontuou que no Brasil os descendentes sírios e libaneses sobressaíram também como gramáticos e dicionaristas. Ele citou Ruais, Bechara, Celso Luft. Mas hoje nós temos a satisfação e a oportunidade de ter entre nós dois especialistas em Elias, vamos falar certo? Farhat. A professora Barjut Basha e o professor Tariq Mohamed Osman. Certo, professor? Eles vão falar sobre a presença do poeta que, na linha de Mário de Andrade, no poema Noturno de Belo Horizonte, escreveu Poente em Belo Horizonte. Vamos começar pela professora Barjut Basha, que saiu de Minas, mas voltou, depois de nascer lá no Paraná. Ela nasceu em Arapongas, mas retornou às origens, graduando-se em letras pela UFMG. Aqui, depois, lecionando literatura, apesar também de ser jornalista, em faculdades e centros de ensino mineiros. Autora de obras didáticas e ensaios literários, publicados no Brasil e no exterior,
A professora Marjute é membro da Academia Municipalista de Letras de Minas Gerais e da Academia Feminina Mineira de Letras. Eu desconfiava, agora não desconfio mais, que a sua proximidade com a Academia Mineira de Letras, onde participa do programa Universidade Livre e de oficinas de escrita criativa, tinha algum parentesco com a genética libanesa. Mas eu, como jornalista antigo, eu chequei, verifiquei e vi que seu sobrenome ilustra o economista, um dos pais do Plano Cruzado. Aliás, do Plano Real, mesmo, não, Plano Cruzado, não, falando isso não. Ilustra, então, um dos pais do Plano Real e membro da Academia Brasileira de Letras, Edmar Lisboa Baixa, mineiro de Lambari, sobrinho da poeta Henriqueta Lisboa, primeira mulher a ingressar aqui na Academia Mineira de Letras, eleita em 1963. Vamos ouvi-la. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar na pessoa do presidente da Academia Mineira de Letras e do nosso embaixador, as autoridades presentes. Cumprimento também os amigos, senhoras, senhores. Muito bom dia. Devo dizer que, apesar de toda a apresentação que o Vital, o acadêmico, faz a meu respeito, eu quero salientar hoje que este é o primeiro trabalho que faço na vida, estimulado por uma conversa com o professor Jacinto. É o primeiro trabalho em que eu apresento uma espécie de testemunho de alguma coisa que vivi, de alguma coisa muito forte que vivi. Os meus pais, Simão e Janine, eram libaneses, vieram para o Brasil, eles separados, eles solteiros, jovens, e se conheceram aqui no Brasil, no estado do Paraná. E casaram, e eu sou a neta mais velha desta família, tanto por parte de pai, da família Baixa, e por parte de mãe, da família Boulos, de São Paulo. Então, eu como neta mais velha, e vivendo em comunidades libanesas, eu posso dizer grupos, frequentando o Clube Libanês de Belo Horizonte, o Clube Libanês de São Paulo, as igrejas maronita aqui, a ortodoxa lá, eu senti desde criança, neta mais velha e brasileira, senti necessidade de entender e traduzir esse universo tão distinto do universo brasileiro. Eu senti dificuldade, primeiro, no nome. Barjute não é um nome muito usual. E o sobrenome Baixar, como fala mesmo? Eu fui sentindo essas dificuldades. Pequena ainda, assisti a cena do meu pai assumindo a nacionalidade brasileira, batendo a mão na cabeça e dizendo: o Brasil é o melhor país do mundo. A minha mãe, numa cena seguinte, ela chorou, olhou para mim e falou assim: sou libanesa, mas sou brasileira. O nome da minha mãe é uma metáfora do muito que eu vivi. O nome dela em árabe é Janin. Depois passaram para Janine. No passaporte ficou Janete. Na minha casa, entre os funcionários, amigos, colegas, Geni. Depois eu fiz um poema sobre isso. Eu nunca vi um nome tão multifacetado quanto a essa situação.
O nome dela é Janine, em árabe. No meu documento de identidade é Jeanette, com 2 N's. Esse tipo de situação ilustra um pouco o depoimento. Meu pai era comerciante, trabalhou na Rua dos Caetés durante muitos anos. Chegamos do Paraná por volta de 1958, num avião da Panair, e vivemos aqui em Belo Horizonte, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à casa da dona Júlia Kubitschek. Na minha casa não tinha telefone, e quando precisava de fazer alguma ligação, alguma notícia de São Paulo, que trazia, por sua vez, notícias do Líbano, nós íamos à casa da dona Júlia Kubitschek, que atenciosamente nos cedia o telefone. É desse universo que eu falo para vocês hoje. A minha bibliografia, ela vem de dentro do coração. Vamos lá. E o meu trabalho tem o título de Passeio Poético pela Rua dos Caetés, Notas para a Composição de uma História. Nos fins do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, em Belo Horizonte surgiu, inicialmente como uma ideia. A seguir, tornou-se uma cidade planejada e criada para sediar a capital de Minas Gerais. Imigrantes de diferentes nacionalidades, especialmente europeus, trabalharam na construção da cidade e muito fizeram para erguer igrejas, palacetes e casarões, edificar escolas e hospitais, assentar ruas, ajustar alamedas e praças. O planejamento do novo espaço urbano reservou um lugar privilegiado para o comércio, atividade imprescindível para dar vida a uma cidade. Foram predominantemente os libaneses e os sírios que ocuparam, desde as primeiras décadas do século XX, a área destinada ao comércio na região do centro da cidade. Historicamente vocacionados para atividade de natureza comercial, estabeleceram-se na Rua dos Caetés e seu entorno. Ali desenvolveram negócios voltados para o varejo e o atacado. Brinquedos coloridos, remédios, cosméticos, calçados variados, materiais esportivos passaram a enfeitar as sedutoras vitrines, sim, na época éramos vitrines da Rua dos Caetés. Por volta dos anos de 1960 até meados de 1980, muitos comerciantes vendiam, abro aspas, tecidos finos. Explico. Adamascados, organzas, seda, cetim, cachemir, veludo, casimira, rendas, linho e o mais puro algodão. Paralelamente, ofereciam as modernas roupas feitas, entre aspas, conjuntos de blusa e saia, calça e camisa, meias e lenços para damas e cavalheiros. Eram produtos fabricados em série já, mas caprichosamente embalados em papel celofane. Os armarinhos, como a Casa Pérola, por exemplo, geralmente exibiam botões, rendas, entremeios, ofereciam metros de fitas coloridas, falsas pérolas, correntes douradas. No mês de maio, a atenção dos vendedores voltava-se não só para o enxoval das noivas, mas também para as plumas destinadas à confecção doméstica de asas de anjos. Os comerciantes não deixavam de apresentar a melhor linha para o crochê e os macios novelos de tricô de peças de lã.
na esquina da Rua dos Caetés, certamente muitos se lembram, na Rua dos Caetés com o Rio de Janeiro, e ainda na esquina da Rua dos Caetés com o Espírito Santo, portanto, são as duas pontas, o cheiro do pão árabe, do za'atar, do quibe frito quentinho, da esfirra assada, provocava o apetite dos passantes. O perfume da água de rosas, jasmim, fascinava as mulheres. Na verdade, eu abro um parênteses aqui, além de fazer doces, passavam água de rosas no rosto como cosmético. A lata de tahine, produto importado para fazer o Holmes. Os grãos e as castanhas, mesmo o pistache, que para nós hoje ainda é raro. Os temperos, o za'atar, por exemplo, o sumac. Os frutos secos, o mel dos doces folhados, despertavam os sentidos. As preciosas encomendas, empacotadas, chegavam à casa de centenas de patrícios e muitos mineiros. A Rua dos Caetés, em algumas décadas, tornou-se, assim, o primeiro grande corredor comercial da cidade. Desde a sua origem até os fins da década de 1980, manteve um laço fraterno com São Paulo. E isso eu vivi, os meus tios de São Paulo, como eu já disse, trabalhavam em São Paulo na 25 de março e tinham um comércio lá de atacado e varejo, de roupas feitas e tecidos, mas eu busquei um momento. No depoimento, eu busquei no depoimento do senhor Jorge Taleb, que foi, além de comerciante, também fabricante, um depoimento de vida onde ele escreve minha história e meus caminhos. O senhor Jorge Taleb casou-se com a dona Zilda Kamasmi, também é uma das fundadoras do Hospital Sírio-Libanês, e ele aqui faz uma autobiografia detalhada e muito interessante do contato dele com a colônia, da contribuição, da construção de hospitais, da construção do comércio de São Paulo e do fluxo da Rua dos Caetés com a Rua 25 de Março. Não consegui, por falta de tempo mesmo, ainda um trânsito, né? um livro que me trouxesse um depoimento dos familiares daqueles que criaram e que fizeram esse trânsito, esse fluxo tão grande entre Belo Horizonte e o Rio de Janeiro, comercialmente falando, e posteriormente no âmbito literário. Mas devo dizer que do sul de Minas... A família Lage escreveu este livro, foi escrito por Antônio Farid Lage, traduzido do árabe, o sobrenome é Haj, não é assim que fala. E essa família, ela é responsável, desde o final do século XIX, por criar, né, grande parte daquele núcleo turístico e das estações hidrominerais que nós temos no sul de Minas. Cambuquira, São Lourenço, Caxambu, Lambari. E é um trabalho muito importante que recebeu um apoio bastante acentuado, não só do Líbano na época, um grupo grande que veio, como também do próprio Getúlio Vargas, que esteve no Hotel Brasil várias vezes e tomou algumas medidas para incentivar a exploração da água mineral de São Lourenço. Um dos membros deste grupo, Antônio Lage, ou Antônio Raj, meu tio-avô também, ele veio para Belo Horizonte, ele achou que o sul de Minas já contava com uma contribuição suficiente, então ele veio para Belo Horizonte e aqui ele criou uma loja para o fornecimento de material de construção para a construção da cidade. Ele ajudou também a vários sírios e libaneses a estimular o comércio do centro da cidade. Posteriormente, os filhos dele, Dr. Jorge Lage,
Foi um grande oftalmologista, eu acredito que um dos criadores do Hospital São Geraldo, aqui em Belo Horizonte, e o filho dele, Ivan Lage, chegou a ser candidato a reitor da nossa universidade. Foram pessoas que contribuíram de uma forma direta ou indireta para a ampliação desse universo da Rua dos Caetés. Bom, eu passo para frente. A Rua dos Caetés, em algumas décadas, tornou-se esse corredor, conforme eu já disse. Essa rua também é uma ponte que liga a região portuária do Rio. Em Belo Horizonte, é a Rua dos Imigrantes, sírios e libaneses. Tornou-se um longo eixo que liga a Praça da Estação, a estação ferroviária, a rodoviária. Portanto, é uma rua muito propícia para o trânsito, para o comércio. E, ao longo do tempo, ela tornou-se uma via de passagem, trânsito, ponto de chegada e partida para milhares de viajantes em incontáveis viagens, inclusive para o nosso poeta Elias Farrá. Então, esse lugar, essa rua, vamos dizer assim, é o ponto de passagem, não só para o poeta, que caminha com livros, com versos no bolso, na cabeça, mas também com notícias, com revistas e, sobretudo, com notícias do Líbano, da Síria, do Egito, e vai trazendo para cada loja que ele para, é uma notícia, é um texto, é um poema, às vezes impresso, outras vezes aquilo que nós poderíamos configurar como uma literatura oral. No plano da linguagem, o movimento do ir e do vir, dos incontáveis indivíduos, dos comerciantes, dos vendedores ambulantes, dos mascates, dos clientes compradores e dos transeuntes curiosos, exigiu alguns diferentes recursos. Além das malas de mercadorias, sacolas com artigos diversos, chegaram com as bagagens carregadas de diversos saberes e distintas formas de expressão. Chegaram à Rua dos Caetés e seus arredores centenas de imigrantes para atuar no comércio de Belo Horizonte e também compartilhar experiências culturais distintas, ampliar possibilidades de afeto, de convívio e trocas culturais. Então, agora, eu passo para o segundo momento deste nosso passeio. O primeiro, eu falo rapidamente sobre o comércio. No segundo momento, eu vou falar sobre a composição dessa linguagem, né, da linguagem da Rua dos Caetés e, naturalmente, da colônia. Esse entre-lugar, eu não sei se eu posso dizer, mas entre línguas, entre linguagens, esse meio de caminho entre o Líbano, a Síria, o Oriente e o Brasil. É muito interessante ver como que essa gente trabalha a linguagem e como que eles despertam nos filhos, no caso nós, nos descendentes, essa curiosidade não acadêmica, não específica, não própria, exclusiva da UFMG, da USP, né, e de outras universidades, Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas como que isso nasce, esse sentimento nasce de dentro de casa, esse amor pela língua, pelas linguagens. Eu me lembro que uma vez, ainda voltando à Rua dos Caetés, eu perguntei para o meu pai assim, pai, o que é um ponto comercial? Por que lá? E ele me disse assim, a melhor rua para o comércio, filha, é aquela onde passa o cliente. Num segundo momento, eu perguntei para ele, como é que você inventa tanta coisa? E ele me disse, em termos de linguagem, a necessidade é a mãe de todas as invenções. Uma parte dos libaneses e dos sírios interrompeu o processo de escolarização, eu disse uma parte, nos países de origem,
e dispostos a vencer os desafios próprios da experiência migratória, viu-se impelido a exercer nos próprios os desafios próprios da experiência, a exercer na terra de destino as atividades comerciais. Eu me lembro que nos papos informais, muitas vezes, nós perguntávamos, mas a opção é o comércio? E numa conversa, um tio meu disse que tinha vontade de fazer direito. O pai da minha prima, o tio Pedro, foi professor da Universidade de Beirute de literatura. Na universidade, o seu pai foi professor de literatura francesa e veio para o Brasil para trabalhar como comerciante na guerra, na década de 80. Embora tenham tido um bom domínio do árabe coloquial e a variante do país de origem, eles tinham um bom domínio do francês. Aqui eu quero fazer um esclarecimento, lembrando da minha missão de professora. Disse muito, num colóquio como esse, que o árabe é uma língua difícil. E muitos poderiam perguntar, de uma maneira, por que o árabe é uma língua difícil? Ela é muito distinta da língua portuguesa, porque encerra um elevado grau de dificuldade para nós falantes do português. Dentre as dificuldades, eu quero destacar, e o Milton Ratum, esses dias, falou isso aqui em Belo Horizonte. O árabe é de origem semítica e provém de uma família distinta da europeia ocidental, que é a nossa. A morfologia árabe é diferente da do português. Na morfologia, uma única raiz pode formar centenas de palavras. Acrescenta-se ainda, então, dependendo daquela palavra, na gramática, é sujeito ou verbo, ou predicado, ou objeto direto, você vai ter uma terminação diferente e com um sentido diferente. É isso que eu quero dizer. Eu não vou usar uma linguagem técnica própria da Faculdade de Letras, porque senão vou dificultar mais. Agora vamos. A escrita também é muito diferente. É não daqui para lá. Então, eu sempre achava que estava lendo o livro de cabeça para baixo ou de trás para frente. Não, o sentido é outro. E isso muda bastante. Ainda eu devo dizer que a língua falada no cotidiano, ela é diferente da língua escrita. O Elias Farrar, ele usava a língua do árabe escrito. Portanto, se nós importarmos esse conceito, seria um árabe padrão, que segue o padrão moderno e não o padrão antigo. Cada país integrante do mundo árabe tem a sua própria variante. Então, são variantes dentro de variantes. É isso que eu quero falar. Professor Jacinto, que é de tradução, tem alguma coisa para acrescentar, corrigir? Então, vamos lá. E quero dizer também que a língua francesa, que ontem o embaixador mencionou, os árabes, os libaneses falam o árabe, o francês e muitos o inglês. O francês, ele historicamente, é uma presença que está no Líbano desde 1946, é uma língua obrigatória nas escolas, e isso faz parte de um acordo político da época da emancipação do Líbano e da própria Síria. Na Síria é opcional. No Líbano é língua obrigatória em todas as escolas. Bom, agora eu quero falar a respeito do passeio na Rua dos Caetés. Não, desculpa, da linguagem na Rua dos Caetés. Eu retomo. A necessidade é a mãe de todas as invenções. Uma parte dos libaneses e sírios interrompeu o processo de escolarização, aprenderam aqui o português e graças ao conhecimento do francês. Grosso modo, o imigrante criou e inventou aqui alguns recursos de comunicação que pareceram adequados para o cotidiano. A atividade comercial, entendida como um jogo de baralho e um jogo de trocas, propiciou, por exemplo, a exibição da mesma tabuleta árabe em português e árabe. Então, numa loja, você anuncia a mercadoria em árabe
e a mesma mercadoria em português. A tabuleta é bilíngue. Nas portas do estabelecimento, tornou-se comum ouvir a alternância de uma língua para outra, ou a mescla de uma língua e outra. Então, uma determinada frase, você vai encontrar vocábulos em árabe e outros verbos conjugados, por exemplo, em português. E num jogo rápido impulsionado pela força circunstancial. Na linguagem gestual, um cliente pede a conta. Por favor, quanto é minha conta? Rapidamente, você faz a conta em árabe e faz a conta em português. Ou faz a conta em árabe e apresenta em português. Muito interessante isso. Né? A resolução de alguns cálculos instigou as mãos a correrem com destreza da direita para a esquerda e vice-versa, na superfície de uma caixa, de um caixote, um papelão ou mesmo um pedaço de jornal qualquer. Do outro lado da rua, especialmente nos bares, nos balcões de café, os imigrantes reunidos usavam predominantemente o árabe coloquial, como um modo de afirmação da identidade, da identificação com o compatriota, para a saudação de um breve encontro. Nas operações comercial, também o uso do árabe diante de um cliente falante do português brasileiro revelou-se como código secreto. Por exemplo, você pergunta, qual é o preço dessa blusa? Você vai falar em árabe para o vendedor. Depois você cochicha baixinho, em português, em árabe, até chegar no preço que convém. É um jogo. Uma estratégia de negócio para assegurar o ganho almejado e o sucesso da transação. A gramática das conversas cotidianas também apresentou traços singulares. Diante da falta de um termo em português, o falante recorreu ao árabe. Os cumprimentos, as saudações, os xingamentos, os suspiros exclamativos, os fragmentos de pequenas narrativas, os ditos populares, os versos das canções folclóricas, as orações religiosas foram pronunciadas em árabe. Quando os textos de caráter pessoal circulavam na Rua dos Caetés e arredores, é possível resgatar de memória as raras imagens de envelopes selados, algum cartão postal de cenário romântico francês ou italiano. No entanto, vieram maços e maços de cartas escritas em árabe. Elas chegavam dobradas nos bolsos dos mascates. Professora, lamento cumprir o meu papel de informar que os seus 25 minutos estão acabando. Terminados. Já acabou? Então, deixa eu só acabar a frase. Por favor, então, faça. Foi possível ver nessas cartas dedicatórias, versos, fotografias quase sem cor. E recebiam, assim, poucas e breves notícias das terras distantes. Raramente esses documentos foram exibidos para amigos, familiar, e com certo pudor e muita devoção, eles eram cuidadosamente trancados no cofre do estabelecimento comercial. Eu acho que isso também tem um significado. Eu peço 5 minutos para a plateia e para o Vital. Não, vamos baganhar. Eu dou mais 2 minutos e eu tenho um outro convidado. Eu sei que eu tenho, 2 professor, eu já vou acabar. É uma pena? Então, eu quero dizer que eu preciso contrastar esse caráter intimista desse texto com a poesia do Elias Farrar. Eu não vou falar da poesia do Elias Farrar, é uma pena, mas eu vou falar de um observador muito especial de Belo Horizonte, que está aqui em Belo Horizonte para a poesia do Elias Farrar. Eu vou pedir a ajuda do projetor de slides. Eu também não vou poder fazer a interpretação do texto, mas o texto que eu trago é precioso. É uma chave. Alô? Antes de ontem, quando o colóquio já estava pronto, terça-feira, eu consegui achar, entre os poetas brasileiros, alguém que pudesse
testemunhar de alguma forma tudo isso que eu estou encontrando. Como o colóquio foi feito às pressas e eu não tenho tempo de pesquisa, pode passar, por favor. Eu encontrei o depoimento de Carlos Drummond de Andrade. Acho que é o nome que dá credibilidade a esse testemunho. Essa foto de 1970, por favor. Vamos ao primeiro slide do poema. Quem me deu a dica, assim, sem querer, foi o professor Caio Borges, daqui da academia. Ele falou assim, você vai falar sobre a Rua dos Turcos? E eu disse sim, sobre a Rua dos Turcos. Achei o poema do Drummond, da mesma época, está publicado no livro Boitempo. O livro está praticamente esgotado. Vamos lá. Turcos. Os turcos nasceram para vender bugigangas coloridas em canastras ambulantes. Tem bigodes pontudos, caras de couro curtido, braços tatuados de estrelas. Se abrem a canastra, quem resiste ao impulso da compra? É barato? Barato, compra logo. Paga depois, mas compra, por favor. Cachaça, a geleia trescalante, que significa cheirosa, o fumo de rolo, para cada um o seu prazer. Os turcos jogam cartas com alarido. A língua cifrada cria um mundo problema em nosso mundo como um punhal encravado. Entendê-los, quem pode? Por favor. Mas Abrãozinho, adolescente, foge de casa esquivo em seu sossego. É capturado, volta. O velho Antônio Abrão decreta-lhe o castigo. Uma semana inteira no balcão, cabeça baixa, ouvindo perante os brasileiros terríveis, maldições intraduzíveis. Pode passar. Jacó é essa estrofe que nos interessa. Prestem atenção nela. Talvez poeta, ele não disse que é poeta. Sem verso e sem saber que existe verso. Pensem nisso, teoricamente. Altas horas, exila-se no alto da cidade, a detectar, no escuro céu, por trás das serras incorpóreas, turquias. E se algum passante inesperado chega perto, Jacó não o conhece, não é o mesmo Jacó de todo dia em sua venda. É o ser não mercantil, quero dizer, não comerciante. Um elemento da noite perquirinte, indagador, sem fronteira. Continua. Os turcos, meu professor corrige, os turcos não são turcos, são sírios oprimidos pelos turcos cruéis. Mas Jorge Turco aí está respondendo pelo nome. Os turcos todos são, nesse retrato tirado para sempre. Vejam a ironia. Ou são mineiros de tanto conviver, vender, trocar e ser em Minas. A balança, o balcão, na canastra aberta, o espelho, o perfume, o bracelete, a seda, a visão de Paris e alguns poucos mil réis. É isso, muito obrigada. Desculpe o horário. Meus parabéns, professor. Desculpa ter que interromper, tão interessante. O senhor Tariq Bohamed Osman domina desde o berço o português e o árabe. Aperfeiçoa seus conhecimentos na USP, onde se formou em letras. Depois seguiu para Marrocos e lá se graduou em gramática árabe. Estudou também na Universidade, eu vou falar, Al-Azhar. Difícil. Essa universidade lá no Cairo, no Egito, fundada como escola de teologia no ano de 988, 100 anos antes da Universidade de Bolonha, na Itália, e considerada das mais antigas instituições universitárias do mundo. Na verdade, ela é a segunda mais antiga, precedida apenas pela
universidade da cidade de Fez, também em Marrocos, de nome que eu não arrisco a pronunciar, criada em 859. Lá, o nosso palestrante fez especialização em exegese e hermenêutica do Alcorão. Ele tem domínio também de outras línguas, até parece o nosso professor, o presidente Jacinto. Ele tem domínio do espanhol, do inglês, francês e do latim. Seja para o meu lado. Tariq é membro do grupo Tarjama. O grupo é uma escola de tradutores de literatura árabe moderna, fundada em 2013. Ele traduziu os livros infantis A Menina Lilás, de Ibtissam Barakat, e Dantela, de Mona Kamel ou Kamel? Kamel. Na USP, ele desenvolve os projetos de pesquisa intitulados Literatura Árabe e Diáspora, sobre a produção literária dos imigrantes árabes no Brasil e nos Estados Unidos. E também outro projeto chamado 6 décadas do curso de árabe da USP. Vamos ouvi-lo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de dividir essa mesa. Cumprimento o embaixador, o ilustre cônsul, o nosso apresentador e a professora Barjut Basha. O tema da minha fala tem a ver um pouco com a memória, não foi coincidência. Descobrimos agora nossa ideia, mas eu vou explorar mais sobre o Farhat e Belo Horizonte, associando um pouco sobre o imigrante e a teoria do espaço na literatura. Primeiro, uma parte mais crítica e teórica. Gostaria de dizer que o espaço, na concepção dita sociológica ou da teoria literária, ele foge dessa concepção de que a gente entende o espaço como um espaço cenário ou geográfico. Portanto, o espaço ele é uma ação humana. Ele não é neutro e nem simplesmente geométrico, pois ele demanda interação e contato, segundo Lefebvre. Ainda nesse mesmo conceito do autor, o espaço ele está em constante diálogo com estranheza, reprodução e transformação. Esse espaço nunca é um espaço imutável, pelo contrário. O espaço só se torna lugar quando passa a ser vivido, nomeado, narrado e afetivamente investido. Quer dizer, esse espaço ele é definido pelo humano e não o espaço que define o humano. Quanto à ideia da década de 80 e 90, essa teoria começa a pensar nessa cisão entre homem e espaço. É aí que entra os conceitos de não lugar, ou como a professora falou, o entre-lugar. O que seria esse entre-lugar ou não lugar? É o processo de cisão do eu, segundo a filosofia ou a psicanálise. Esse imigrante, ele vive nesse conceito de estranhamento, de entrelinha e, por fim, de reprodução, transposição e transformação. Isso é o produto da cisão entre o espaço e o indivíduo. Como podemos ver, esse primeiro momento, eu trago essa sensação de não lugar ou de não pertencimento, esse espírito de deixar de ser, a partir de um trecho do Ítalo Calvino em As Cidades Invisíveis. Vamos ler um pouquinho sobre essa passagem. O passado do viajante muda de acordo com o itinerário realizado, não o passado recente ao qual, a cada dia que passa, acrescenta um dia, mas um passado mais remoto. Ao chegar a uma nova cidade, o viajante reencontra um passado que não lembra existir.
A surpresa daquilo que você deixou de ser ou deixou de possuir revela-se nos lugares estranhos, não nos conhecidos. Esse é o lugar de Elias Farhat e de todo imigrante árabe no Brasil ou em qualquer uma das diásporas. Ele encontra no não lugar e no entre lugar um espaço de reconectar com a memória e com o espaço. O espaço, ainda na concepção do imigrante, ele passa por um momento transitório, o momento da entrelinha. Esse momento da entrelinha ele pode ser definido como um conceito de liminaridade, que é esse estado transitório, de não pertencer completamente à terra de origem, mas também não se pertence ao novo espaço. Acho que esse é o ponto-chave de todo imigrante ou filho de imigrante. Não sabemos se somos libaneses ou sírios ou palestinos ou qualquer uma das nacionalidades árabes, e também com outras imigrações. Talvez com a imigração japonesa, com a imigração italiana. Essa ideia de perda da identidade, né? Ou, como diz o Stuart Hall, o in-between, o entre-lugar, estar no meio desses dois espaços, que é a terra natal e a terra de chegada. Mas vale ressaltar que tem um terceiro momento, né? Depois do estranhamento e da transição, a gente encontra um espaço de não ruptura e não substituição. O marjar, ou a diáspora, não se trata de cisão com o mundo árabe, e nem de substituição. O imigrante não acha na terra de chegada uma terra substituída, pelo contrário, uma terra complementar. O imigrante transpõe a cultura além-mar. Ele traz todas as origens dele para a terra de chegada. Em três formas. Na cultura, o imigrante em contato com a cultura de chegada não se aglutina. Portanto, dizer que há brasilibaneses se trata de um mito de pura assimilação cultural. O imigrante, ele não é um produto a posteriori. Ele não se trata de uma mesclagem. Pelo contrário, o imigrante em contato com a cultura de chegada, ele se justapõe à cultura. Portanto, ele não abdica de sua cultura de origem. Foi aí que se preferiu utilizar a hifenização. Você não anula e, ao mesmo tempo, você não aglutina essas duas culturas. A língua também é o espaço da diáspora, pois você ressignifica e é um momento onde você tem heteroglossia, segundo a concepção do Bakhtin. Ainda nessa perspectiva, como último momento, é a sociedade. A sociedade multifacetada, o imigrante tenta transpor uma sociedade através de alguns recursos. A imprensa, quanto espaço de fala, espaço da língua e da divulgação. Por isso, houveram jornais e revistas. A literatura como um espaço de imitação ou de inovação, mas, ao mesmo tempo, quanto espaço da memória também. Foi aí que surgiram as ligas e os círculos. As filantropias, o espaço para se reunir, para ajudar, para apoiar, como o caso dos clubes e sociedades beneficentes. A religião como o espaço da conservação e da prática cultural. Foi aí que surgiram as mesquitas, os templos, as sinagogas e as igrejas. E, por fim, como última etapa dessa transposição cultural, nós temos o ensino, que é o espaço onde você dissemina a sua cultura. Vale ressaltar que o espaço ele se trata de um suporte para a memória, segundo Ecleia Bose. Não existe memória sem espaço, portanto. A memória depende desses lugares de vida do passado e esse espaço, consequentemente, carrega marcas afetivas, de materialidade, visualidade e sonoridade. O indivíduo que cinde com esse espaço passa por um processo denominado anemia da memória, onde sujeito e espaço entram em conflito
e essa anemia acaba cindindo ele da sua memória, no caso da sua terra natal. Esse indivíduo, ele não fica em estado de inércia quando ele entra em anemia da memória, pelo contrário. Ele tenta resgatar as suas origens a partir de uma reconstrução mnemônica através desse novo espaço. Portanto, esse novo espaço é um novo suporte para essa reconstituição e desse resgate. Ainda sobre o espaço e a memória, devo dizer que eles são indissociáveis. A migração, quanto ferida espacial, né, ela traz consigo um duplo drama, ou um drama do espaço, pois o imigrante ele entra em experiência com a ausência e com a incorrespondência, e como resultado, ele cria essa ideia de dupla ausência. Ele já não pertence ao espaço de origem, nem ao mais espaço de chegada. Todo esse conceito teórico se resume a uma palavra em árabe. Duas raízes, segundo a semantística em árabe, acaba mostrando essa ruptura. A raiz hajara marca a ruptura física e com o espaço material. Muhajir, o imigrante, hajara, quem deixa seu espaço e passa a ter esse deslocamento para o outro espaço. Mas, quando eu falo de memória, eu não utilizo essa raiz, eu utilizo a raiz ra e ba, do verbo haruba, onde a ruptura é mais subjetiva e existencial. É aqui que entra o conceito de ghurba, o estar em mal-estar, o ser e não ser, e essa ideia do não lugar. Afinal, todo imigrante é considerado um gharib, estrangeiro ou estranho, pois a mesma palavra tem essa mesma ideia. Ainda acrescento que essa raiz deriva o pôr do sol, Maghrib, e deriva o oeste ou ocidente, Gharb. Todas essas ideias estão numa única palavra. A literatura quanto espaço, portanto, e no caso a poesia, serve desse espaço para reconstituir a memória desse sujeito da ghurba. Esse que rompe não só com o espaço, mas também com a memória. Essa reconstrução se dá por alguns meios literários ou recursos da linguagem, como a sinestesia, as comparações, as metáforas, a fugacidade, a evasão e a sonoridade. Bom, passo agora para fazer uma análise literária do poema Poente em Belo Horizonte, para mostrar um pouco sobre essa questão entre espaço, memória e imigração. Se me permitem, eu fiz no modelo mais clássico de tentar fazer uma análise literária do poema. Eu gostaria de iniciar essa análise dizendo que Poente em Belo Horizonte revela uma relação profunda, dinâmica e altamente simbólica entre o sujeito lírico e o espaço. Belo Horizonte, portanto, vai além da categoria de cenário, como eu bem disse, trazendo a si caráter catalisador da epifania e da projeção da memória. O poema, como podemos ver, ele se inicia com o sujeito lírico em posição de imobilidade e de estado de contemplação. O verso, portanto, eu miro de minha janela, no caso ele se refere ao pôr do sol em Belo Horizonte, estabelece imediatamente um ponto de vista fixo e interno. Essa janela funciona como uma limiar entre o espaço interiorizado, isto é, o sujeito lírico, e a memória, a subjetividade, junto de um espaço exteriorizado, nesse caso, Belo Horizonte e os céus contemplados. O sujeito lírico se põe enquanto espectador privilegiado de um espetáculo natural. No caso, o poente.
que se transforma em fulgurações de beleza, na terra e nos céus. A cidade, portanto, é assim, desde o início, elevada de espaço geográfico para um espaço da estética. Ou talvez se trata de uma tela onde beleza se manifesta em estado de candura e fugacidade. Ponto central entre o sujeito e o espaço é a transfiguração mítica e cultural da paisagem de Belo Horizonte. O sujeito lírico projeta sobre o cenário mineiro imagens que remetem a um imaginário cultural distinto, provavelmente ligado à herança árabe do poeta, estabelecendo um elo entre o espaço natal e o espaço artificial. Logo, como podemos ver, não há abdicação do que é vivido. Há, na verdade, uma reconstituição mnemônica, adaptativa ou recreativa. Vejamos. Durante o poema, a paisagem mítica do deserto é resgatado nesse poema. O verso, em meio aos montes e cômoros de Minas Gerais, claro, trata-se de uma comparação com a Jabal Lebanon, essa ideia de montanha. Surgem ainda alguns elementos que causam ruptura com essa geografia local. Por exemplo, no verso, as cáfilas de camelos que se aproximam, seguindo um guia ou um zagal. O poente em Belo Horizonte, portanto, se torna metaforicamente um deserto, o espaço arquetípico da errância, do flaner, da memória e do poeta árabe. Se isso é uma produção literária superavitária, isso a gente discute nas conclusões. Mas guardem essa questão do zagal, do deserto, do beduíno. O cenário do ocaso também evoca a figura de uma pastora conduzindo seu rebanho, tentando fugir às chamas do sol poente. Essa imagem une duas realidades, a da terra natal e da terra de chegada. Afinal, conduzir um rebanho é o itinerário do imigrante. Se pensarmos etimologicamente, o ocaso e a fuga carregam a mesma raiz em árabe, como eu havia falado, ra-ra-ba, cuja ideia é deslocar, sair de um ponto, mas em contrapartida também se trata do pôr do sol ou do oeste. No caso, as terras das Américas. Desse modo, a pastora conduz esse rebanho do nascer do sol em direção ao pôr do sol, do Mashriq, o levante, ao ocidente, portanto, o pôr do sol, simbolizando essa espécie de itinerário, tal qual a realidade de quem migra. A cidade, portanto, funciona como uma espécie, vamos usar um termo da filologia, de palimpsesto. Quer dizer, aquele manuscrito de que a gente raspa em busca de uma resposta paleográfica. É desses rastros que a gente consegue reconstituir a memória e o espaço do imigrante. A realidade de Belo Horizonte é a base sobre a qual o sujeito lírico inscreve, através da luz e da cor, a sua memória quanto muhajir, imigrante. O poente é personificado como agente ativo dessa transformação. Ele é intitulado num dos versos como trocista jovial, ou também é comparado no verso como um admirável mago. Ele mostra e extrai do nada as miríades das coisas, transformando-as em a lagoa de aurifulgentes ondas, em um alcáçar de ouro. A lagoa aqui de Belo Horizonte, né? E essa lagoa se transforma no alcáçar. O que é alcáçar? São os palacetes árabes, desde do Al-Andalus, como nós vimos na palestra do nosso participante. E vemos aqui também um espaço de Belo Horizonte banhado por deslumbramento. Mas esse deslumbramento ele é acompanhado de efemeridade, de fugacidade. Afinal, no verso, ele fala, os céleres passam, e como relâmpagos se desfaçam. Essa é a ideia de que o tempo passa e de que o espaço se
dissipa. Contudo, essa transitoriedade do sujeito lírico não me parece melancólica, segundo minha concepção. Pelo contrário, a fugacidade da beleza a intensifica em valor, deixando no espírito elevado de beleza viva e impressão. Na passagem final, nesse verso, Belo Horizonte caminha ao caráter de guia. O poema culmina em uma apóstrofe direta ao local que resume a sua função transcendental. O crepúsculo de Belo Horizonte é para mim o guia que conduz à sempre eterna beleza. O imigrante se reconstitui mnemonicamente no fim desse verso. Neste clímax, a gente pode dizer que ele estabelece que Belo Horizonte não é apenas objeto da observação, como eu havia iniciado, mas ele é suporte existencial e um suporte estético. A cidade e seu poente são guia que leva esse indivíduo, imerso em sua subjetividade, a uma verdade universal e duradoura. Como se observa nesse verso final, a sempre eterna beleza. O espaço concreto da capital mineira torna-se o pórtico para a beleza eterna, a partir do momento em que o poeta opta não por verter Belo Horizonte em letras árabes. Na verdade, ele traduz como Al-Afaq Jamil. Aos olhos árabes, um horizonte belo, um horizonte bonito, abdicando desse reducionismo que seria somente transliterá-lo. Essa escolha não sei se foi intencional do poeta, mas o texto me permite fazer essa hipótese. Une, então, portanto, o particular geográfico ao universal filosófico. E o imaginário árabe da terra natal é unido à realidade brasileira da terra de chegada. Sendo assim, como podemos ver, não há aglutinação e muito menos ruptura entre espaço e memória do imigrante. Ele não abdica de quem é e não se transforma em quem não é. Mas ele tenta reconstituir esse passado num presente, projetando sempre esse desejo de futuro. Que futuro é esse? O desejo de retorno. Desse modo, a literatura serviu de espaço, como a gente pode ver, para transformar e coexistir dois mundos, dois sujeitos, em uma única realidade paralela e atrelada a essa memória. Essa sempre do passado, ou seja, da sua terra natal. Gostaria de concluir a minha fala e minha análise analisando alguns pontos principais que eu anotei. Veja, o Elias Farhat, nesse poema, tanto na escrita em árabe como na tradução que ele fez em português, eu não posso deixar de dizer que essa reconstituição mnemônica ela é um pouco ideológica. Não só por parte do Elias Farhat, mas como parte de todos os literatos que pertenceram à Liga Andaluza. Veja, quando ele fala em garboso em seu marchar, argenteio, aurifulgente, quando a gente fala do garbeio e do marchar, a gente pensa automaticamente em quem? No beduíno que marcha sobre o deserto. Essa reconstituição da memória, querendo ou não, como eu vou falar mais para frente, é uma reconstituição orientalista, querendo ou não. A magnificência de seu trajar na variedade dos coloridos. É a ideia dos trajes, né? Aquela ideia do traje do beduíno colorido. Arroios de prata, às vezes, marginados de ouro. A ideia do árabe rico, do árabe que tem essa concepção e construção de associação entre o árabe e o ouro. As mais esplendentes, como ele fala. Ainda falo sobre essa comparação com o orientalismo, quando a gente fala da pastora e de seu rebanho. E a roupa farfalhante, essa ideia da tradição, né? Das vestes que o beduíno carrega. Ainda surge a planura de areias purpurinas, as cáfilas de camelos. Tudo isso
é nesse simbolismo do árabe do deserto, totalmente orientalista. Transformar a lagoa num alcázar de ouro, tendo os torrões, mesma coisa, é uma reconstituição desse passado do Al-Ándalus. O deserto e suas miragens, quando a gente fala da areia, traçadas pelas auras. E claro, isso não se trata de uma concepção individual do poeta. Pelo contrário, é uma concepção ideológica, como diz Philip Hitti, é você resgatar o seu passado árabe, seja ele desarabizando ou desislamizando. O árabe puro, portanto, é o árabe do deserto, o espaço do poeta, pois dali surge toda a produção em árabe. Quando a gente fala em deserto, a gente fala em Mu'allaqa, por exemplo. A gente fala daquele árabe que produz no período da Jahiliya, da Arábia pré-islâmica. Espero que tenham gostado da fala e agradeço novamente a oportunidade por estar aqui. Em nome do professor Jacinto e do professor Miguel, agradeço a presença de todos, agradeço aos nossos ilustres palestrantes e desejo a todos uma tarde muito agradável. Boa tarde.